Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Celso, mais conhecido como Professor Celso Boina, ok? Antes de mais nada, tá? Depois das apresentações, ok? E antes de passar a questão, eu gostaria de pedir para vocês acessar o canal, ok? Acione o sininho, ok? Que vocês acionando o sininho, vocês vão receber mais notificações. Curtam o canal, que aí vocês vão dizer, né, com isso vocês vão dizer ao algoritmo que esse vídeo, né, vocês gostaram do vídeo, e sendo assim, o YouTube, né, vai mandar esse vídeo para mais pessoas, ok? E também vocês podem, mandar, né, manualmente aí, diretamente, indicar esse vídeo para mais pessoas aí, que assim vocês vão estar me ajudando, né, vocês vão me ajudar. E faz e esse vídeo também, né, estará a ajudar a outras pessoas, ok? Beleza? Galera, não se liga muito não, tá, minha esposa tá, não sei se vocês estão ouvindo no fundo, mas a minha esposa ela tá, cantando, cantando tipo no karaokê, entendeu? Tá lá cantando, ela gosta de cantar, né, pra poder distrair um pouquinho. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né, não vamos perder o foco, vamos focar aqui, tá. Então tá, essa questão é uma questão da UERJ, do exame de qualificação da UERJ, do vestibular de 2024, ou seja, essa prova foi aplicada no final de 2023, é uma questão de química, que eu a considero mediana para difícil, ok. Então vamos lá. Note que eu sublinhei algumas coisas, eu vou dar deem pause, dê uma lida na questão com calma, ok? Deu pausa? Leu? Então vamos lá, vamos seguir. Então, note que aqui, né, na introdução da questão tem esse termo que eu não sublinhei, tá? Ele não vai interferir, ele não interfere, ele não acrescenta para a feitura da questão, mas é muito interessante, tá? Você saber, tá? Ter conhecimento, né, te traz conhecimento e tal. O que eu sublinhei é o que é pertinente para a questão, beleza? Eu sublinhei claro, o nome do composto, beleza? Fornecido na questão. Forneci os dados necessários para que você possa fazer o cálculo, né, do último comando da questão, beleza? Você vai ter que achar a concentração, né, de zinco na solução em mol por litro. Então aqui tem os dados necessários, tá? E os outros, vamos dizer assim, essa questão tem vários comandos, né? Não é um comando só, não é uma coisa só para responder, tem várias coisas, né. E eu sublinhei, né, os comandos necessários para você fazer a questão integralmente, né, por inteiro, ali por inteiro. Então tá, então a primeira coisa é nomeie, é o primeiro comando, nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco. Vamos lá, antes de adentrar nisso, né, dê uma olhada na estrutura fornecida na questão, que foi essa aqui. Nós temos um cátion, né, nós temos aqui, para falar a verdade, um composto iônico, certo? Se a gente for pensar, na visão do ensino médio, ok? No ensino médio nós temos um composto iônico, formado, né, aqui por 3 íons, né, vamos dizer assim, né, um cátion e 2 ânions, né, esse número aqui significa que eu tenho 2 mols, né, do ânion, né, gluconato, ok? 2 e note que aqui, né, nesse oxigênio aqui, especificamente onde eu estou apontando, nós temos uma carga, um NOx menos um. Então isso aqui é um ânion monovalente, né, vamos dizer assim. E, menos um, tá?
Então, menos um em 2 mols, né, a carga total de ânions que eu tenho é menos 2, né. E o zinco, né, eu tenho um cátion divalente, ok, que é o zinco 2+, divalente por causa, né, do número de Knox dele aqui, né, mais 2, beleza? Então, mais 2, né, com os 2 ânions aqui, né, menos um formando menos 2, ok? Mais 2 menos 2 zero. Então esse composto iônico aqui, ele tem um NOx total zero. E note que o ânion dele, né, o ânion dele, ele não é um ânion qualquer, ele é um ânion, né, provindo de um composto orgânico, ok? Sendo mais específico, de um ácido carboxílico. Bom, assim, a carona, vamos dizer assim, né, a estrutura geral, né, do ácido carboxílico, né, isso aqui é um radical, né, isso aqui é um radical, isso aqui é uma estrutura que pode ser diversas formas. Por exemplo, como se eu pegasse essa aqui, ó, essa parte daqui, ó, do gluconato, né, isolasse, e essa parte toda aqui é o radical, tá vendo? Tá? Como se fosse isso. Tá, eh, pensando que o gluconato, né, que eu falei, ele provém de um ácido carboxílico, né, vocês podem enxergar isso aqui, tá? Por que que eu digo que provém? Quando um ácido carboxílico ele desprotona, ou seja, ele perde esse próton aqui, ó, né, esse hidrogênio começou sob a forma de próton, aí ele o perde, né, o que que acontece? Esse oxigênio aqui adquire a carga negativa, tá? Tá vendo que tá agora tá bem parecido? Ou seja, um ácido carboxílico, né, quando ele desprotona, ele se torna um ânion, né, carboxilato, tá? É o que está acontecendo aqui, carboxilato. E esse carboxilato, né, neste caso aqui da questão, ele recebe o nome de gluconato. Esse gluconato provém de um ácido carboxílico, e um ácido carboxílico, ele é um composto orgânico formado, né, porque o esqueleto dele, né, vamos dizer assim, a cadeia, o esqueleto dele, né, a base dele é formada por uma cadeia carbônica, tá. Claro que nós temos outros átomos aqui, mas, né, a estrutura principal dele é formada de carbono. Então, tá, ele é um composto orgânico. A banca também aceitaria, tá, ele é um sal, que eu já falei que é formado composto, iônico, né, formado por um cátion e por um ânion, ok? Por um cátion e por ânion, formado por cátion e por ânion, ok? E então é chamado de sal. Orgânico, que eu já expliquei, né, porque o ânion provém de um composto orgânico. E esse composto orgânico, tá, ele provém de um ácido carboxílico, ou seja, ele também pode o outro nome dado a ele também pode ser sal, de ácido carboxílico. A banca também aceitaria, essa resposta, tá bom? Pois bem, o glucanato, como eu disse, ele é um carboxilato que provém de um ácido carboxílico. O nome desse ácido carboxílico é ácido glucônico. Esse ácido glucônico, tá, é um nome informal dele, né, o nome usual dele, tá. O nome segundo a EUPAC, o nome oficial dele, considerando essa estrutura aqui como uma estrutura 2D, que é isso, Celso? Calma, tá? É ácido 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroxi hexanoico. Por quê? Né, você pode notar aqui que esse ácido ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Esse carbono aqui, né, do carboxilato, né, ou então, né, considerando que tenha um próton que esteja protonado e seja um ácido carboxílico, né, esse, eh,
carbono da carboxila, tá? Esse carbono aqui da carboxila, no caso do ácido carboxílico, tá? E aqui e seria do carboxilato, ele é chamado de carbono alfa ou carbono 1, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, aqui está indicando as posições onde a hidroxila está, ok? As hidroxilas estão, beleza? Então, está na posição 2, está na posição 3, 4, 5, 6. É o que está indicando aqui. Penta, porque são 5 hidroxilas, né? Penta, hidroxi é a hidroxila, né? O nome da hidroxila, né? Desse radical hidroxi, né? É o radical hidroxi, beleza? O hidroxila. Enfim. Hexa vem de 6, tá? 6 carbonos, que a gente já contou. Oico é a nomenclatura usada para ácido carboxílico, ok? Oico. Bom, só que aqui a gente está pensando numa estrutura 2D. Uma estrutura 3D, por exemplo, né, como eu coloquei aqui, você percebe que aqui nós temos, isso aqui é chamado de colcheia, tá vendo? Tem um triângulo, né, aqui, vamos dizer assim, né, que está totalmente preenchido. Então essa aqui é chamada de colcheia, tá? Colcheia preenchida. Quando a colcheia está preenchida, significa que ela está para o lado de fora da nossa tela que aparece, né? Da tela que me aparece aqui no meu computador e da tela que aparece aí do seu computador ou do seu smartphone, onde você estiver assistindo, beleza? Quando a colcheia está tracejada, significa que essa hidroxila, né, esse ligante, né, que no caso é a hidroxila, está voltado para trás do plano, para trás do plano, ou seja, para trás da sua tela, tá? Para trás da sua tela, tá? Isso, e pensando numa estrutura 3D, né, tentando representar uma estrutura 3D já, tá? Do gluconato, tá? Que no caso são dois. Aqui, galera, só uma observação, não é tão importante para a questão, mas eu vou falar a nível de curiosidade, a nível de é é uma informação a nível de graduação e é uma curiosidade, tá. Esse aqui, esse sal orgânico, né, que a gente pode falar, ele também, né, pode ser designado, neste caso aqui, tá, neste caso específico, galera, como um composto de coordenação, tá. Por quê? Como vocês podem notar, o zinco ele tá bem no centro, né, dessa estrutura toda aqui, tá. Ele tá bem no centro. A gente chama isso de centro metálico, né, o zinco é um metal, então é centro metálico, tá. E ele tá estabelecendo, né, galera, esquece, tá. Assim, não se é por quente, isso é só nível de curiosidade. Eu disse que nessa estrutura aqui, né, quando a gente considerar um sal, ou seja, ah, no ensino médio, eu disse que isso aqui é um composto iônico que estabelece ligação iônica, certo? Se a gente for levar para graduação, não necessariamente, teria que ser feito um estudo mais minucioso nessa estrutura para ver o caráter iônico dessa ligação estabelecida entre o zinco e o oxigênio, tá? Não necessariamente é 100% iônico, tá? Pode ser, como pode não ser. Isso depende de estudos a serem feitos nessa estrutura, tá, galera? Então, nós temos o centro metálico e ele está estabelecendo, né, ligação com os seus, a gente chama de ligantes, tá? Então, o ânion gluconato, ele é um ligante, beleza? Ele é os ânions aqui, né? Os dois ânions são ligantes. Bom, tem muita informação que eu poderia dar aqui para vocês, mas eu não vou dar, porque isso aqui é uma questão de nível de vestibular, tá? Então, só fique com essa informação. Se você for fazer química ou alguma outra carreira que tenha bastante química, por exemplo, farmácia, etc, né?
engenharia química, química industrial e etc, 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 que tem a química, você vai ter, né, lá nas suas matérias, a química inorgânica. Então na química inorgânica você vai ver, tem até uma matéria específica, tem até uma matéria específica, separada da química orgânica também. Mas na química orgânica você, de maneira geral, você vai ver lá um pouquinho de compostos de coordenação. Bom, voltando para o ensino médio, né. Ensino médio não, continuando na graduação. Então, note que eu mostrei essas coisas aqui, né, colcheia cheia, colcheia tracejada, que indica o plano que ela tá, se tá para fora da tela, para dentro da tela, tá. Isso vai dizer se a configuração é R ou S. Guarda isso, tá, guarda isso, eu não vou entrar muito em questão não. Isso com relação a RS, configuração RS, eu tenho um vídeo específico que eu fiz voltado pra graduação, que eu vou deixar na descrição, tá, aí você clica e dá uma olhada lá com calma. Eu também vou deixar, quando eu falei que isso aqui é um composto, não, isso aqui é um composto iônico, tem um vídeo que eu falo sobre compostos, né, substância, etcétera, aí já é geral, tá, pode ser para graduação, pode ser para ensino médio, eu também vou deixar na descrição, tá. Ok. Então, vamos para o próximo, para a próxima, né. Em seguida, calcule o número, eu coloquei aqui, né, o número máximo, eu botei aqui, eu coloquei aqui, né, depois do número máximo, né, calcule o número de isômeros ópticos. Eu coloquei máximo, porque uma solução, né, eu falei configuração R ou S, né, numa solução você pode ter um isômero, isomeria vocês já viram mais ou menos, né. Você pode ter um isômero com configuração R e um isômero com configuração S, né, ou um ou outro. Aí, ele vai apresentar atividade óptica, tá, beleza, que é o que tá falando aí na questão, né, vai apresentar atividade óptica. Agora, se na solução você tiver um R, né, e um S, no caso aqui, né, um R e um S, você vai ter uma mistura rancêmica. Ok? Vai ter um rancemato, vamos dizer assim. Quando a gente tem mistura rancêmica, aí já não tem atividade óptica naquela solução, entendeu? Então, se não tem, a gente tem que, é como se a gente tivesse que tirar, a gente não vai contar com o número máximo, vamos dizer assim, de isômeros ópticos, ok? Então, o que a gente pode apresentar de máximo ali, né, de máximo de isômeros ópticos, é o que é o que a questão está querendo dizer ali mesmo, né, exatamente, ok? Pois bem, pra gente, e outra coisa, considerando a estrutura 3D, tá, essa nomenclatura da IUPAC está incompleta. Por quê? Pra gente botar a nomenclatura completa, considerando a estrutura 3D, por isso que eu citei a nomenclatura nomenclatura não, eh a configuração RS. A gente tem que ver aqui nessa estrutura quantos carbonos quirais, ou seja, quantos carbonos que tem ali, porque o carbono normalmente ele é tetravalente, ele se liga, né, a 4, ele estabelece 4 ligações, certo? Ali, né, ele estabelece 4 ligações, certo? Um átomo de carbono estabelece 4 ligações, beleza? E e e, eh então, quando ele tem hibridização sp3, eu vou gravar uma aula específica, tá, sobre hibridização de carbono, então fiquem tranquilos, tá. Mas, por enquanto, aceita. Quando ele tem, hibridização sp3, no caso de carbono, eu posso dizer assim, quando ele apresenta 4 ligações simples, beleza? Sem saturações, tá, ele tem ali a sua, hibridização sp3, tá. Pois bem,
E quando ele se liga a 4 ligantes diferentes, né, ele configura um carbono quiral. Ele tem quiralidade, tá. Eu tenho vídeo explicando sobre configuração RS, eu vou deixar na descrição tudo certinho, essas coisas que eu estou falando de quiralidade, etc, etc e tal, tá bom? Com tudo com calma. Então passando batido. Então, eu tenho que averiguar em suma, né. E lembrando, isso aqui é uma estrutura de bastão, tá. Eu estou afirmando que esse carbono aqui está fazendo 4 ligações. Você está enxergando 4 ligações aqui? Não, estou enxergando 3. Mas quando nesse tipo de estrutura, né, estrutura bastão, né, fórmula bastão, enfim, estrutura bastão, fica implícito, quando não aparece, fica implícito, que ele tem aqui, no caso, por exemplo, ele tem aqui está estabelecendo uma ligação com hidrogênio, só não aparece aqui, tá. Por exemplo, esse carbono aqui só está aparecendo 2 ligações, a gente sabe que ele estabelece 4. Então as outras 2 restantes aqui, ele está estabelecendo 2 ligações, né, uma ligação aqui com um hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio, beleza? Totalizando 4 ligações. Aqui, né, um hidrogênio, aqui também com um hidrogênio, aqui também com hidrogênio, né, cada qual desse estabelecendo 4 ligações, beleza? Mas os quirais, né, são esses aqui que eu estou apontando, ó, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5. Por quê? Se você for fazer estudar, esse carbono aqui, por exemplo, tá aqui, ó, eu conto tudo, tá? Tá estabelecendo isso aqui, ligação com esse ligante, né, com o hidrogênio que não tá aparecendo, e com esse ligantão todo aqui, ó, tá vendo? Esse ligante todo aqui, ok? Então, são 4 ligantes diferentes. Se você fizer aqui, você vai ver isso também, certo? Ó, um ligante aqui, isso tudo aqui, todo esse ligantão aqui, todo esse ligantão aqui e mais um hidrogênio. E assim sucessivamente. Você vai ver que esses 4 aqui, ó, estão portanto são carbono quirais, tá? Ok. E dentro desses carbono quirais, né, você tem que ver se é R ou S. Pode ser R ou S. Então aqui na nomenclatura, né, para essa estrutura aqui, né, do glucanato, vai ter uma estrutura específica, vai ter uma configuração específica, ok? Então você vai, se o 2 for R, você vai ter que dizer, vai abrir parênteses 2R ou 2S, entendeu? 3R ou 3S, 4R ou 4S. O 5R ou o 5S, o 6 não, o 6 não é quiral, então, entendeu? Então, tá incompleta aqui, então teria como se tivesse um parêntese aqui, aí 2R ou S, 3R ou S, 4, entendeu? Você teria que ver se a colcheia tá cheia, se a colcheia tá cheia, tá vazia, seguir um monte de regras lá para ver se é R ou S e botar na nomenclatura, ok? Botar lá, no nome. Isso para o 2, para o 3, para o 4, isso para o 2, para o 3, 4, 5, ok? Bom, só que eu não vou entrar em detalhes, porque isso é graduação. Mas, vamos lá, tem 4 carbonos quirais, então foi o que eu fiz aqui, ó, princípio fundamental da contagem, tá? Matemática, tá? Matemática, né, aquela parte lá de combinatória, arranjo, permutação, só que antes de estudar aquilo tudo, tem uma matéria introdutória chamada princípio fundamental da contagem, tá. Então aqui, como se esses 4 traços aqui, eles representam os 4 carbonos quirais, né, no cálculo. E note, aqui pode ser R ou pode ser S. E nesse, ó, no carbono 5 pode ser R ou S. E no carbono 6 pode ser R ou S. E no carbono não, carbono 5 pode ser R ou S, carbono 4 pode ser R ou S, no carbono 3 pode ser R ou S, no carbono 2 pode ser R ou S, né, nos 4 carbonos quirais, ok?
Então, eu falei, o R ou S, né, então pode ter 2 configurações, né, diferentes ali, certo? Então 2 num carbono quiral. E no outro, pode ser também, ó, no outro carbono quiral, pode ser R ou S, né. No 5, vamos lá, no 5 pode ser R ou S, no 4 pode ser R ou S, no 3 pode ser R ou S. E, né, tudo isso, no 5 pode ser R ou S, e no 4 pode ser R ou S, e no 3 pode ser R ou S, e no 2 pode ser R ou S, ok? Visualmente, foi o que eu fiz aqui, tá? Eu tô transformando em linguagem matemática. Quando eu falo e, e, você percebe que eu enfatizei o "e", né. Eu estou multiplicando no princípio fundamental da contagem, tá. Então o carbono 5 pode ser ROS e, entendeu? Por isso que eu botei "e". Quando eu falo "e", eu computo aí na sua cabeça, multipliquei, ok? Bom, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, no máximo, eu posso ter 16 isômeros ópticos. Então note que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quarta potência. Então é o método do princípio fundamental da contagem, você usando matemática. Isso explica, tá, você que está estudando aí e vê lá ah, quando a gente cálculo do número de isômeros ópticos, né, o número máximo de isômeros ópticos. Tem lá numa apostila de cursinho que você esteja fazendo, etc, etc, etc. Esse número 2 elevado a n, onde n é o número de aqui eu botei centros quirais, porque, o carbono quiral, ele aparece na maioria dos casos do vestibular e até também da graduação. Mas se você fizer, né, você fizer pós-graduação, né, mestrado, doutorado, você vai ver, eu não tô fazendo não, mas, eh, leio, né, vejo, né, tô estudando para fazer, né. Pois bem, você vai ver que tem moléculas que têm centro quiral, né, e o centro quiral não é o carbono, pode ser algum outro átomo, beleza? Mas de maneira geral, esse centro quiral, ele é um carbono, beleza? Via de regra, mas pode não ser, se você fizer um estudo aprofundado. Então aqui, né, onde o N é o número de carbonos quirais, beleza? Então por isso que é 2 elevado a N. E a gente já viu lá que no cálculo do princípio da fundamental da contagem, a gente saiu, né, da mesma fórmula, então tudo tem um porquê, galera. Nada é jogado, né, nada é mágica, tá? Tá? Nada é mágica, vai sair. Por quê? Esse N é o número de carbono quirais, e a gente contou aqui, ó, a gente contou o número de carbonos quirais que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você joga aquela fórmula ali, né, de 2 elevado a N, tá? Você vai sair no mesmo resultado. Mas isso aqui, galera, saiu do princípio fundamental da contagem. Tudo tem um porquê, galera. Quase tudo na ciência, assim, já está estabelecido, né. Tem muitos estudos que ainda não estão estabelecidos ou tem, né, muitas controvérsias, mas em algo que não tenha muita controvérsia, que seja ali, né, bem o que eu tô falando, bem estabelecido, normalmente tem um porquê, galera, tá. Tá aqui, ó. Bom, passamos agora eh para o outro comando, né, que é o último comando dado pela questão. Então a gente já viu, já nomeou a função orgânica, né, do composto da questão, a gente já viu o número de isômeros, o número máximo de isômeros ópticos ativos do íon, né. E agora a gente vai ver a concentração de zinco 2+, né, em mols por litro, isso aqui é importantíssimo, a unidade na solução. Bom, tem 3 jeitos de se calcular. Primeiramente, antes de calcular, converta em mol por litro. Então você já sabe que, né, ml está em litro, esse 0,5? Não, está então a gente tem que transformar para litro, tá? Tem que transformar para litro.
Bom, miligramas, tá em grama? Não, então vamos transformar para grama, né, 2 miligramas. E, aqui eu já converti direto, mas você poderia fazer por regra de 3, tá, simples, diretamente proporcional. Como, Celso? Aqui, já tá aqui embaixo, ó, 2 miligramas de zinco, ó, vamos lá, 1000 miligramas está para 1 grama. 2 miligramas de zinco está para X ou Y, qualquer letra que quiser, beleza? Então X é igual a 2 vezes 10 a menos 3 gramas de zinco, né, mais 2. Então por isso que eu já coloquei aqui. E transformar ml para litro também, tá? Converter, né. Então 0 fornecido lá na questão, beleza? Então ó, 1000 ml é igual a 1 litro. O volume em ml fornecido na questão é igual a quantos litros? Beleza? 5 vezes 10 a menos 4 litros. Então já está tudo convertido, então vamos para os cálculos. Bom, você pode fazer pela fórmula da molaridade, beleza? Fórmula da molaridade, você vai chegar lá na questão, vai chegar na resposta, tá? Molaridade é igual ao número de mols, ou seja, né, quantidade de matéria, né, número de mols, sobre, o volume da solução. Só que a gente pode, lembrando que esse N, né, o número de matéria é igual à massa fornecida de soluto, né, fornecida da questão, sobre a massa molar, se for molécula ou algum composto, massa atômica, se for, um átomo ou um íon, que aqui no caso é um íon, então a massa atômica, beleza? Pois bem, então só substituir o N, né, por essa outra expressão aqui, na expressão de molaridade, e você tem, né, o cálculo da molaridade. Você fazendo as devidas conversões, tá, e jogando aqui, você vai achar, tá. Você pode fazer, relacionando, tá, fazendo uma relação entre a concentração comum em gramas por litro, então por isso que eu transformei, né, miligramas para grama, tá, aqui já está convertido, tá, já mostrei, se você não entendeu isso aqui, volta lá, volta o vídeo que você vai ver, tá. Gramas por litro, né, tudo fornecido na questão e devidamente convertido, tá. Então, o famoso CMMOL, né. Então a molaridade é o que eu quero achar, e o mol e esse mol aqui, né, é correspondente a esse mm aqui, né. Uma massa molar, massa molar se for molécula ou composto, massa atômica se for átomo ou, elemento ou, elemento da tabela periódica, né, ou o íon, tá. E foi o que eu fiz aqui, tá. Eu só fiz o cálculo e tudo devidamente, os cálculos que eu fiz aqui, eu fiz, eh, eu também fiz, eh como é que fala? Esqueci, me fugiu a palavra. Eh, eu contei as unidades, né, caracas, me fugiu a palavra, galera. Eh, dimensional não, caraca, mano, esqueci. Vou botar no balãozinho aí, tá. Mas a palavra que ele fugiu mesmo, fugiu, galera. Mas eu, explicando o que eu quero, a palavra que eu esqueci. Eu botei as unidades, tá, eu fiz as conversões, eu cortei onde tinha que cortar as unidades, né, com a finalidade de chegar na unidade pedida na questão, o mol por litro, tá. Eh, fugiu mesmo, vou lembrar não. Sigamos. Aí, tá, achei, né, esse valor aqui da molaridade, tá, da concentração molar, mols por litro, tá. 0,06 mol por litro. Só que o meu jeito favorito, cara, eu
sempre que eu posso, sempre que eu sei, né, e sempre que eu posso, eu sempre faço por regra de 3, por regra de 3, né. Eh, Nesse caso aqui, a regra de 3 é simples e diretamente proporcional. Só que tem casos, né, em que essa regra de 3 ela pode ser uma regra de 3 composta e inversamente proporcional. Por exemplo, isso vai acontecer, esse segundo exemplo, quando a gente trata de diluições, tá, quando a gente faz diluições, mistura, etc, etcétera. Só que aqui não a gente não está tratando disso, de diluições e tudo mais, né, só para medir a concentração mesmo de uma solução, então a regra de 3 é simples e diretamente proporcional. E foi o que eu fiz, tá. Então, feitas as devidas conversões, eu fui lá na tabela periódica da prova, tá, e achei lá na tabela periódica da prova a massa atômica do zinco. A massa atômica do zinco, né, você vai ver lá na tabela periódica, é igual a da prova, é igual a 65,5 unidade, aí tá sem unidade, mas é unidade de massa atômica, que a gente pode passar, né, a gente pode também colocar para o nível de cálculo em gramas por mol, beleza? E foi o que eu fiz aqui. 1 mol de zinco, 2+, tem, né, 65,5 gramas, beleza? Então, a grama fornecida, né, a massa de zinco fornecida na questão, no enunciado, beleza? E já devidamente convertida para grama, né, para poder fazer o cálculo, corresponde a quantos mols? Aí eu achei, beleza? Deu aproximadamente 3, não, desculpa, 3 vezes 10 a menos 5 mols, tá? Aí essa quantidade de mols corresponde, né, a, esse mol, né, esse valor de mol que eu achei, ele corresponde, eh ao volume fornecido também no enunciado, e também devidamente convertido, que é 5 vezes 10 a menos 4 litros já convertidos, né. Então, em 1 litro eu vou ter quantos mols, né. Aí eu achei, né, fiz a continha, multipliquei cruzado, achei também a mesma coisa, 0,6 mols em 1 litro, ou seja, 0,06, né, 0,06 mols em 1 litro, ou seja, 0,06 mols por litro. Pronto, acabou a questão, feita, entendeu? Não é tranquilinha, não é tranquila, tá, é razoável para difícil, dificilzinho, ok? Então muito obrigado galera, e até a próxima, tudo de bom para vocês aí, ok? E fui.